O final de Jujutsu Kaisen tá caótico e os fãs malucos. É oficial, o Gege tá completamente maluco ou pode ser apenas um gênio? Qual será a resposta? Nesse vídeo vamos analisar a volta da Nobara para descobrir se ela foi uma das melhores ou piores decisões da obra. Então já dá uma martelada no dedão do like, tipo que a Nobara fez com o Sukuna, e se inscreve no canal para termos aquela ressonância para você saber quando o vídeo sai antes de todo mundo. O capítulo abre com um flashback mostrando Yuta e o Gojo discutindo sobre possíveis estratégias para a luta contra o Sukuna. E ganhamos algumas explicações sobre a absorção de poderes pela Rika, o que aconteceria se ela comesse um braço e ele fosse regenerado depois e tal. No caso, não tem como trapacear assim, para funcionar a pessoa não pode ter o membro comido regenerado. O legal é que aqui eles estão em corpos trocados, então de início você pode até achar estranho as falas, mas quando você percebe você fica, entendi. Durante esse planejamento também reforçam o fato do Itadori não poder saber muito sobre os planos, porque existe a possibilidade do Sukuna adquirir essas informações durante a ressonância, mesmo que seja uma probabilidade pequena. E isso foi mencionado antes, que o Itadori não podia descobrir o plano, e que também não deveria saber de coisas que poderiam abalar o seu psicológico. Voltando ao presente, Sukuna raciocina sobre os dedos faltando de Itadori, e percebe que tudo era um blefe. Uma coisa que eu acho curiosa em Jujutsu Kaisen é que tudo isso está acontecendo em frações de segundos. Os personagens precisam estar atentos até os mínimos detalhes, e precisam fazer longas reflexões sobre tudo, para que não sejam pegos de surpresa por essas coisas. São batalhas definidas nos detalhes, e ver o Sukuna detectando tudo isso, quando paramos para ver de um ponto de vista mais real, por assim dizer, é realmente notável, um grande feito. Ao perceber que tudo era um blefe, vamos para a escadaria onde o dedo está. E no vídeo passado discutimos sobre o local ser algo metafórico ou real. Algumas interpretações diziam ser a representação da alma do Itadori, mas fiz questão de falar que alguns autores são menos abstratos e mais concretos, sendo mais direto ao ponto e não escondendo tantas camadas assim. Dito e feito, o local realmente existia, não era uma abstração. Também confirmando o que eu falei de que, às vezes, essas transições não são nada demais no quesito simbólico, mas sim uma pista sobre como o autor trabalhará as surpresas dos próximos capítulos. E que surpresa, hein? Pra alegria de alguns e terror de outros, Nobara aparece viva, completamente noiada, e usa sua técnica no dedo do Sukuna, causando uma ressonância que afeta o Rei das Maldições e impede ele de usar sua expansão de domínio no momento exato pra salvar o Itadori. Esse é um ponto importante pra gente conversar. Há muito tempo eu já falo, o autor deixou em aberto a possibilidade dela voltar. A chance maior que 0% dela estar viva, dito lá em Shibuya, Megumi não responder pro Itadori, as pessoas também não poderem dizer o plano completo pra ele, a médica dizer que um deles ainda não se recuperou totalmente. Do ponto de vista do leitor, havia sentido e desculpas dentro da obra pro autor fazer o que quisesse, deixar ela morta ou viva. E aqui só levamos isso em consideração para as análises de um mangá. O que tá fora dele não pode ser usado como parâmetro narrativo, porém podemos usar isso como um indicador da vontade do autor. Então, por essas outras pistas fora da obra, talvez sempre tivesse sido a intenção do autor fazer ela voltar, mas eu não acompanho essa parte, então não posso dar minha opinião sobre. E eu também não tô na cabeça do autor para dizer o que ele queria ou não fazer. Só que independente disso, fazer sentido não é igual uma boa execução, e o mesmo vale para a intenção do autor, não é só porque ele queria fazer algo que isso foi bem feito. Na ficção, em geral, sentido só começa a ser usado como argumento quando outros pilares narrativos estão defasados, porque, em histórias, importa muito mais como o público percebe a situação do que a situação em si. É por isso que autores usam diversas técnicas de manipulação emocional, para fazer com que um acontecimento ganhe um enorme peso para você. Levando isso ao extremo, você chora e pula de alegria por coisas que literalmente não existem, são só rabiscos numa página. Com isso tudo em mente, é importante levar em consideração que o autor ter a intenção de algo não significa que ele conseguiu fazer isso bem. Então, a volta da Nobara foi boa. Cada um vai sentir isso de forma diferente, e uma análise não deveria mudar o seu aproveitamento. Mas existe uma grande divisão no público, uns amando e outros odiando. Por quê? É isso que eu vou tentar explicar para te ajudar a entender exatamente o que te agradou ou não. Um elemento básico de escrita é: quanto mais importante uma revelação é, melhor precisa ser sua preparação. E preparar não significa revelar o mistério ou acabar com a surpresa. Só ver como bons filmes de suspense, terror, investigação e tudo mais fazem para construir suas revelações sem acabar com a graça da coisa. Na minha opinião, o Gege não trabalhou a volta da Nobara de modo satisfatório.
Sua aparição é uma reviravolta essencial na vitória do Itadori, que ia tomar o domínio do Sukuna na cara, e todas as dicas dentro da obra foram muito fracas. Talvez não por elas em si, mas sim pelo que o autor resolveu trabalhar ao invés disso e toda a enrolação que a gente teve nesse quesito, que eu vou comentar já já. Idealmente, teríamos um clima de cada vez mais ansiedade, até explodir no momento. Existe também a abordagem do valor de choque em si, não que uma coisa anule a outra, mas existem várias histórias que jogam surpresas malucas na sua cara e que geram reações intensas, mas que mesmo assim tem um bom fundo ali de preparo. Mas se não existe esse bom trabalho por trás, depois que a emoção passa, tu fica, ué, isso na real foi estranho. É isso que diferencia bons momentos chocantes dos que não são. Por mais que uma cena em si seja ótima, se os elementos em volta dela não se unem para aumentar o seu valor, acaba que podemos ficar defasados. Eu pessoalmente não ligo da Nobara voltar, mas me incomodou muito a forma que isso foi feito. Faltando 4 capítulos para a obra acabar, ela acorda do coma e em 30 minutos vai lá resolver a situação. Além de não ter valorizado a personagem antes desse momento, que novamente não significa ter que revelar o segredo, aparentemente também não teremos momentos para valorizar ela depois que ela aparece. Tudo só vai ser rápido demais, e a impressão que vai ficar para muitas pessoas é que ela só foi usada de forma conveniente pelo roteiro, independente disso ser verdade ou não. Ela acorda nos 45 do segundo tempo, vai lá, salva o dia e tchau. É um assunto complexo, porque o Gege gosta de fazer muitos anticlímax na história. Isso vale tanto para mortes quanto para retornos. E esse tipo de abordagem já é divisiva por si só. Exige um domínio enorme da obra e das técnicas, sendo necessário que esses momentos envolvam toda uma conexão de outros elementos que ajudem ele a se sustentar sem revoltar o público. E vendo como tudo tá acelerado, parece que ela voltou tarde demais. A obra não utilizou bem as mudanças de perspectiva na batalha final, usou estruturas muito repetitivas. É comum que um problema narrativo seja percebido como pior do que realmente parece, porque sentimos que tivemos oportunidades desperdiçadas com coisas aparentemente menos importantes, que poderiam dar lugar para elementos muito mais relevantes que mudariam muito a qualidade das cenas polêmicas. Claro que se você é fã da personagem, nada disso aqui vai importar, e tá ok. O importante é se divertir, só que eu gosto de aprender com os autores e ver como eles tomam decisões durante o rumo da história. E como falei no vídeo passado em várias análises, parece que o Gege é tão frenético que sacrifica muitas coisas no caminho. Então certos tipos de preparação, que nunca foram sua força, aqui acabam sendo intensificados. Por isso, se você já se incomodava antes, pode acabar ficando mais decepcionado ainda. Pra mim, foi um desperdício. Tivemos várias oportunidades para dar mais valor a Nobara, mas ao invés disso, vimos um monte de capítulos repetitivos que gastavam mais tempo do que o necessário com personagens irrelevantes que poderiam ser utilizados ao mesmo tempo, ao invés de arrastar um capítulo ou mais para cada um deles. Voltando pra história, temos esse quadro irado do Sukuna, e a luta recomeça. E mesmo Itadori atingindo alguns destrinchar no vilão, ele ainda resiste, chamando o golpe e o domínio do protagonista de gambiarra. Mas o que ele não esperava era o impacto duplo atrasado, que tira totalmente sua compostura, deixando ele aberto para receber um golpe decisivo. Dizendo que tá na hora de acabar com esse ciclo de maldições, ou seja, que tá na hora de acabar com esse Jujutsu Kaisen, Itadori acerta um fulgor negro tunado na maldade na barriga do Sukuna, que fica até com o olho branco de tão forte que o golpe foi. E sim, o meme de todos no cinema é real, o Gege realmente meteu essa. Olha, que capítulo intenso, hein? Isso ele foi, gerou muitas discussões por aí e acho que vai ter muitas discussões aqui nos comentários também. Aproveita e me diz se você gostou ou não da forma que a Nobara voltou. Eu só fico triste com a forma que as coisas estão acontecendo. Tudo após a morte do Gojo parece ser muito acelerada e eu gosto da morte do Gojo. Pra mim fica bem claro o cansaço do autor e a sua vontade de acabar com a obra logo. Comentei sobre isso no Twitter e falaram que o autor já disse que tá acabando a obra da forma que ele quer. Mas isso foi a mesma coisa que o Kubo falou, que o Correi falou e vários outros mangakas também. Isso só significa que ele tá terminando a obra nos termos dele, mas não que é o seu final ideal. Até porque ele não diria que tá uma bosta e que tá odiando fazer, né? Então precisamos observar o que está sendo feito e comparar com o que o autor já fez antes. E até pra velocidade do Gege, isso aqui tá bem fora do controle, focando mais no show de luzes do que na substância em si, por assim dizer. Acho muito difícil corrigir todos os problemas em 4 capítulos, mas vai que, né? Resumo da ópera, eu gosto da Nobara e não me incomodo dela voltar, inclusive eu prefiro finais felizes do que finais mega deprimentes. Mas a forma que o Gege fez isso não me pareceu tão bacana assim e abriu muito espaço para as críticas.
Como eu não acompanho as entrevistas, eu não sabia das paradas que o povo falava, de o Gege confirmou que vai morrer, ele usou um kanji que na verdade era uma zoeira, sei que e tal. Eu tava por fora dessas paradas. Então, lendo a história, ficava bem aberto que os dois caminhos podiam acontecer. Pra estética de Jujutsu, aparentemente ela continuar morta faria mais sentido dentro do que o Gege apresentou pra gente sobre só tragédia rolar na história. E eu já tava desacreditado, mesmo com algumas pistas deixando em aberto isso como a gente comentou nesse vídeo aqui. Mas no fim a verdade é que quem acreditou se deu bem, e foi recompensado depois de muito tempo de sofrimento. E esse é o motivo da thumb, a galera que fala que na verdade isso tem um motivo e sei lá o que, e sempre tem um argumento que de fato era o que o Gege planejava. Então parabéns a todos que acreditaram na Nobara, vocês foram guerreiros. Agora, se o Gojo voltar, aí a thumb vai ter 2 linhas de kkkk, porque realmente vai ser doido demais. Eu tenho uma zoeira disso com os amigos, que a gente fala, vai voltar, não vai voltar, tô certo, tô errado, a gente manda teoria, análise, fatos e lógica. E esses dias o negócio foi intenso. Se o Gojo voltar também, eu vou estar duplamente errado no time que eu escolhi. É melhor eu não jogar no jogo do bicho hoje. E eu espero que eu tenha feito você entender mais ou menos o motivo de talvez você não ter gostado tanto, ou pelo menos te ajudar a compreender porque muitas pessoas não gostaram. E se você gostou, não tem muito o que eu falar, você já deve ser fã da personagem e quer um final feliz pra todo mundo, e eu não posso te julgar. Nosso aproveitamento com histórias vai muito além das técnicas narrativas, então você saiu ganhando porque você gostou, enquanto muita gente não. E aí, a Nobara voltar é top? O final vai ser incrível ou ruim? Me diz o que você acha aqui nos comentários e não esquece de dar a martelada no like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos discutindo a morte da Nobara, com certeza vai ajudar a galera a compreender melhor porque gostaram ou não da volta dela. Também dá aquela hypadinha no vídeo, é só jogar os comentários pro lado e clicar em hypar, isso me ajuda demais, você não tem noção. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Cauã Melo, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.